entrevista importante no CNN 360. Nós recebemos no estúdio da CNN em Brasília o senador Sérgio Moro, do Paraná, que se filiou hoje ao PL. E, claro, a gente já traz aqui no meio desta notícia, o Pedro Venceslau já está na tela conosco também para participar dessa entrevista, senador. Mas antes, meu boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco neste dia que tem uma decisão importante para o senhor, mas veio esta decisão importante da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvi-lo a respeito desta decisão, qual a avaliação que o senhor, pelo fato de ter uma trajetória no judiciário, também faz da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. E pergunto desde já, quando foi a última vez que o senhor esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se pretende agora visitá-lo na prisão domiciliar? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo, senador. Tudo bem, Yuri? Um prazer estar falando com vocês, a CN. Olha, essa decisão é correta, mas é tardia. Já faz tempo que ela deveria ter sido concedida, esse benefício, que não é um favor, é a lei prevê. O presidente Bolsonaro ele tem problemas de saúde que são notórios, teve que submeter a várias cirurgias em decorrência da sequela das facadas, e a toda hora o noticiário vinha com informações sobre as dificuldades que ele estava passando na cadeia, na prisão. Então, a prisão domiciliar vem em boa hora, mas deveria ter acontecido há mais tempo. Eu tenho me posicionado assim, tenho falado isso. O risco grande de acontecer algo trágico com o ex-presidente ali dentro da prisão. Pelo menos ele agora, assim que tiver alta do hospital, vai poder se recuperar em casa. Agora, essa domiciliar temporária, sinceramente, o temporário aí não se justifica. É claro que a prisão domiciliar é sempre algo que pode ser revisto com o restabelecimento da saúde, mas é muito incomum ser concedido prisão domiciliar temporária. Eu, particularmente, nunca ouvi essa expressão. Melhor teria feito o ministro se concedesse a prisão domiciliar, sem prejuízo de rever lá adiante. Espero que não seja revisto a concessão desse benefício. E em relação a visitá-lo e quando que o senhor esteve pela última vez com o ex-presidente? Olha, eu requeri a visita a ele, mesmo quando ele estava ali na prisão, mas nunca tive o meu pedido despachado. Eu acho um absurdo tudo isso, sabe, que é um desrespeito quando se peticiona e se pede esse tipo de autorização que sequer seja apreciado. E assim, como no meu caso, vários outros senadores também requereram e nunca tiveram a petição apreciada. No fundo, hoje, a insegurança jurídica que nós temos no nosso país é muito grande. Infelizmente, parece que prestar jurisdição é um favor hoje dentro do nosso país. Agora, sim, muito obrigada pela presença, senador. A gente vai continuar depois voltando nesse assunto, mas só falar que hoje é um dia muito importante para o senhor, um dia muito importante para o PL também, porque hoje o senhor se filiou ao PL, que é o mesmo partido de Jair Bolsonaro. E essa sua filiação, a sua ida ao PL e o apoio do PL, a sua pré-candidatura a governador do Paraná, acabou, isso é a informação que a gente tem, fazendo Ratinho Júnior desistir de concorrer à presidência da República. O senhor imaginava que ia acontecer esse jogo de xadrez, tantas movimentações assim com a sua ida ao PL, senador? Olha, Débora, meu foco é o Paraná. Eu coloquei desde o início, já há algum tempo, na verdade, que o meu objetivo esse ano era proteger o meu estado, fazer do meu estado uma fortaleza contra esses desvarios que a gente está vendo aqui em Brasília, para não falar na roubalheira. Então, construí esse projeto para o governo do Paraná, sou pré-candidato. Houve esse convite do PL, que me deu a segurança da gente ter essa legenda para poder disputar, além de ser um partido com uma marca muito forte, que defende princípios e valores que a gente também concorda. Agora, o governador Ratinho se colocava como um pré-candidato à presidência e deve ter as razões dele ali para ter desistido. Dentre elas, o fato da minha candidatura ao governo do estado ter recebido o apoio do PL. Mas assim, eu cuido do meu lado, né? Então não tem nada a ver ali com as decisões que ele tomou. Fico muito feliz, no entanto, por fortalecer também a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. O país precisa mudar, a gente não aguenta mais 4 anos de PT com insegurança pública, com esses abusos que a gente está vendo muitas vezes até no próprio judiciário.
e, infelizmente, a volta da roubalheira desenfreada em Brasília. Vamos chamar então Pedro Venceslau para participar também dessa entrevista. Pedro. Senador, boa tarde. Senador, eu vou fazer uma pergunta agora que certamente o senhor vai ouvir muito nos debates. Assim que foi anunciada a sua filiação ao PL, os petistas resgataram vídeos antigos, entrevistas suas, de quando o senhor deixou o Ministério da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro, dizendo que tomou essa decisão porque ele tenha feito interferências na Polícia Federal, pedidos de interferência para proteger o filho Flávio Bolsonaro. O senhor avalia que essas declarações podem desgastá-lo na campanha? O senhor se arrepende do que disse? E como é que o senhor vai responder quando confrontado com declarações também sobre Valdemar Costa Neto, de que o senhor era muito crítico antigamente e agora estava ao lado dele na filiação? Olha, Pedro, em 22 eu não fui apoiado pelo Bolsonaro para Senado lá no Paraná. Ainda assim ganhei as eleições, mas no segundo turno fui convidado para participar dos debates eleitorais. Fui lá nos debates presenciais, tanto numa rede TV como na outra, porque eu sempre vi que o Lula seria trágico para o país. E, de fato, fazem 4 anos que essa sombra caiu sobre o país e a gente vê um completo retrocesso. Hoje a gente não consegue ler o jornal sem pensar que a gente está lendo uma história de corrupção, uma história de uma página policial, sem falar na tragédia que é a segurança pública no país, além da insegurança também econômica. Então, isso tudo fica no passado, eu não mudo o que eu falei no passado, a gente teve divergências, mas precisamos construir um país. E eu sempre disse que o meu foco, tá? 1, é fora Lula, o país não aguenta mais. 2, preciso cuidar do meu estado, proteger o meu estado. A gente tem um projeto de excelência para o nosso estado e a melhor forma de atingir esse projeto de excelência é também mudando o governo federal, o Planalto, porque a gente vai precisar de apoio. E o Lula já mostrou que não tem condições de exercer mais 4 anos. O projeto que existe, que é um projeto já consolidado, forte para o país, é a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Senador, levando em conta todo o histórico que o senhor representa no combate à corrupção, no discurso que o senhor sempre adotou de combate à corrupção e o quanto a corrupção se miscui no ambiente político, como é que o senhor vai trabalhar as alianças para a sua candidatura ao governo estadual? Porque uma coisa, na disputa ao Senado, os candidatos conseguem ter um pouco mais de autonomia, ter menos compromissos políticos e partidários do que numa disputa para um governo do Estado. O senhor vai estabelecer quais critérios para ter partidos na sua coligação e para dispensar partidos que eventualmente queiram apoiá-lo? A minha marca é honestidade e integridade. Pode ter certeza que o Paraná vai ser o estado mais, vamos dizer, íntegro do país. Nós vamos criar uma agência estadual anticorrupção, vamos controlar isso já no âmbito ali do Estado. Alianças políticas têm que ser feitas, mas não podem ser feitas sepultando princípios e valores. Veja, Yuri, eu fui juiz, fui ministro, agora fui senador e a gente nunca se corrompeu. Esse Daniel Vorcaro, por exemplo, ele comprou aparentemente metade da República aqui em Brasília. Não nos comprou. Tanto que nós defendemos ali na CPI do crime organizado a ampla investigação, inclusive das relações dele suspeitas com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, no Paraná, não. Nós vamos proteger o nosso estado. A propósito de senadores, até queria aproveitar aqui e destacar que nós definimos nossa chapa ao Senado. Nossos pré-candidatos serão Deltan Dallagnol e Felipe Barros, né? Um pelo Novo e um pelo PL, para disputar. São pessoas também que têm condições aí de bem representar o nosso estado aqui em Brasília a partir de 27. Deixa eu aproveitar esse gancho antes de voltar aqui com o Pedro. Então, e os candidatos ao Senado da sua chapa, senador, vão fazer campanha, por exemplo, pela abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo? No caso, se o senhor for eleito, é o seu suplente que vai terminar o mandato. Isso também vai fazer parte da plataforma do seu gabinete, caso o senhor tenha que renunciar para governar o Estado? Ninguém acorda de manhã pensando assim, vamos empichar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ver as causas. O que eu tenho defendido agora é uma rigorosa apuração sobre essas suspeitas que recaem sobre os ministros. Veja lá o caso, a gente tem um ministro Dias Toffoli que é dono de um resort.
e suspeita de ter pagamentos, né, do Banco Master para um fundo que controlava esse resort, depois de compra das cotas desse resort. Isso tem que ser investigado. O que a gente não pode aceitar é o que a gente está vendo hoje lá, a CPI do crime organizado decreta a quebra de sigilo fiscal e bancário e, de repente, vem uma liminar do Supremo Tribunal Federal interrompendo ou bloqueando essa quebra. Vamos abrir tudo, verificar o que aconteceu, seja para exonerar ou extrair as consequências em relação ali ao ministro. Em relação ao meu suplente, aqui também vou destacar. Eu tive condições de escolher uma pessoa que é um amigo meu para ser suplente, que é o Luiz Felipe Cunha, que é um advogado lá de Curitiba, uma pessoa bastante íntegra e honesta. Eu tenho certeza que ele vai, caso eu seja bem sucedido nessas eleições, vai honrar o mandato que me foi otorgado pelos paranaenses. Pedro Venceslau, a sua pergunta para o senador Sérgio Moro. Senador, o senhor avalia hoje, com o passar do tempo, agora com o distanciamento já, que cometeu erros durante o processo da Lava Jato e que esses erros podem ter levado à anulação e até à liberdade do presidente Lula? E nunca aconteceu isso. O presidente Lula ele nunca foi inocentado. O que houve aqui, Pedro, foi uma decisão política que levou à anulação das condenações. Se tivesse qualquer um da Lava Jato, né, sido inocentado, olha, esse indivíduo foi preso ou condenado indevidamente. Mas quando a gente vai olhar o rol de pessoas, quem são? Sérgio Cabral é inocente. Eduardo Cunha, José Dirceu, que havia, aliás, sido condenado no mensalão. E o próprio presidente Lula, ele foi condenado, não foi por mim, Pedro, foi condenado em várias instâncias. Na verdade, o país vive, desde essa anulação, uma mentira. E qual foi o resultado disso? Vamos ser claros, a volta da roubalheira. O que é esse roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, inclusive com suspeita de envolvimento do filho do presidente, o Lulinha. Por isso que o Flávio Bolsonaro, inclusive, hoje até nós tivemos lá a filiação, defende a ampla e rigorosa apuração desses fatos, assim como a gente defende. Veja que a espinha dorsal da moralidade do país foi destruída com a volta do Lula à presidência e a roubalheira voltou desenfreada. Não é esse o país que a gente quer. Isso não vai acontecer no meu estado, no estado do Paraná, se a gente for bem sucedido dentro desse projeto para alcançar o governo. Olhando agora então para o estado do Paraná, senador, o governador Ratinho Júnior decidiu terminar este segundo mandato, mas tem uma alta aprovação. Vive dificuldades políticas para escolher quem vai ser o herdeiro, o representante desta gestão que é bem avaliada no estado do Paraná, mas fato é que está com esta boa aprovação. O que o senhor vai adotar no seu discurso que vai melhorar esta gestão, ou esta gestão, apesar da alta aprovação, tem problemas e precisam ser enfrentados? Questões, por exemplo, relacionadas a suspeitas de corrupção também, ou alguma ação em educação, em segurança pública, que o senhor procura rever como caso seja eleito governador? Olha, nós vamos dar continuidade aos bons projetos que foram desenvolvidos pelo governo Ratinho, mas nós também vamos buscar os nossos projetos próprios. A ideia aqui é buscar a excelência que os paranaenses merecem. Por exemplo, nós temos uma segurança pública que é acima da média do país, mas não é a melhor do país. Eu quero que o Paraná seja o estado mais seguro do país. Hoje, infelizmente, a gente tem casos até de tiroteio entre facções em bairros de Curitiba. Teve recente assassinato brutal de uma freira lá no interior do Paraná, na pequena cidade de Ivaí, que chocou o país. Então não é esse o Paraná que a gente quer. Isso não nos impede de reconhecer o que foi feito de bom, mas também temos que trabalhar para melhorar e muito ali o Paraná. O Paraná é um estado que cresceu muito o setor privado nos últimos 20 anos. Hoje o pessoal usa a expressão celeiro, né, do Brasil, de fato é o maior exportador de frango, o maior produtor de cevada, é o segundo maior produtor de grãos do Brasil. Mas, no entanto, a gente tem que caminhar para aquela tecnologia da informação, a inteligência artificial. E veja, hoje nós temos problemas de fornecimento de energia elétrica, principalmente para o interior do estado do Paraná, por instabilidade dos serviços prestados pela Copel. A Copel foi privatizada, era uma estatal de energia, eu sou favorável à privatização, mas ela tem que prestar um serviço de qualidade aí aos paranaenses. Então, nós vamos exercer essa liderança própria do governo do estado, claro,
caso sejamos escolhidos pela população paranaense, para guindar o nosso estado a uma situação de excelência. O Paraná é para ser o melhor estado do país em todos os fatores. Hoje não é em tudo. Em alguns é, em outros não fica na primeira posição. Pedro? Senador... Opa, desculpa, Débora, perdão, não te vi de volta aqui na tela, perdão. Voltei, mas se quiser pode ser o Pedro. Não, Pedro? por favor, por favor. Tá. Não, senador, eu queria aproveitar a sua expertise, né, da Lava Jato para tentar entender se o senhor acha que essas investigações do caso Master, elas podem acabar tendo um fim como o da Lava Jato, ou seja, em parte importante anulada? Nós temos, infelizmente, Débora, uma tradição de impunidade no nosso país. E os avanços em relação a esse tema dependem de um esforço de toda a sociedade. Como é que eu vejo hoje o cenário? Acho que o ministro André Mendonça tem feito um grande trabalho, tem tomado decisões corajosas e necessárias e legais. Veja que essa prisão do Daniel Vorcaro é uma prisão necessária. O cidadão ali, pelas mensagens, pelos diálogos, pelas ações, era uma coisa de gangster, falar em bater, em simular assalto contra jornalista para obstar notícias negativas contra ele, invadir sistemas eletrônicos da PGR ou da própria Justiça. Então, a prisão era necessária. Agora, como foi na Lava Jato, nós tivemos 4 anos ali de grandes avanços no combate à corrupção e, infelizmente, o sistema que quer impunidade, e o sistema provou que ele quer roubar de novo. E eu sempre tenho dito, Débora, o seguinte, foi o desmantelamento da Operação Lava Jato, por razões políticas, que trouxe essa roubalheira de volta. Porque o pessoal não queria apenas não ser punido pelos crimes descobertos na Lava Jato, eles queriam roubar de novo. E aí roubaram o INSS, e aí essa fraude escandalosa ali no Banco Master. Então isso vai requerer um esforço contínuo, que não pode recair nas mãos de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, e nem jornalistas aí corajosos na imprensa que têm divulgado essas matérias. Nós precisamos ter um esforço como país, como população, e esse esforço tem que ser perene. Porque se nós relaxarmos, vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram com a Lava Jato, por motivos políticos, sepultar as investigações. Deixa eu chamar o Pedro, então, para fazer a última pergunta. Pedro. Senador, eu vi aqui que o senhor fez vários elogios aqui à gestão de Ratinho Júnior. Eu pergunto, deve ser difícil, o senhor avalia que vai ser difícil fazer campanha de oposição, uma campanha contra um governo que é o mais bem avaliado do Brasil em vários índices diferentes? É difícil se equilibrar, porque se foi um governo tão bom, é justo que ele continuasse, mesmo que com outro representante. Olha, eu não sou adversário do governador Ratinho Júnior, nunca me coloquei como oposição, mas eu tenho que reconhecer que o Estado ele tem muito ainda a ser melhorado. Nossas estradas não são boas, nós temos instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nós temos problemas ali, como disse, de segurança pública. Nós precisamos, algo que a meu ver é importante, não só lá no Paraná, mas no país inteiro, restaurar a autoridade do professor na sala de aula para os alunos. Hoje, os professores perderam toda e qualquer autoridade, que acaba afetando a própria didática e o aprendizado dos alunos. Então, tem muito que a gente pode fazer para buscar aquela excelência para o nosso Estado. E 2, Pedro, nesse estágio de coisas que nós temos hoje, eu tenho que proteger o meu Estado. Por isso eu tenho utilizado muito a palavra fortaleza. Vamos proteger o nosso Estado desses desvarios que vêm de Brasília, de desrespeito às liberdades, de abusos e invasões de direito de propriedade. Vamos proteger o cidadão, porque e aí a gente precisa de gente firme e lideranças ali no comando do governo do Estado. Eu não posso colocar alguém, e com todo respeito aí, que não tem uma história, que não existe independentemente de um apoio político. Eu tenho minha história. Eu consegui hoje, a gente conseguiu o apoio do PL, o apoio do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que esse apoio nos orgulha e nos fortalece, mas, por outro lado, eu tenho uma existência independentemente desses apoios. Em relação ao governo Ratinho Júnior, a gente nem sabe quem que vai ser se é que vai ter um candidato ali indicado pelo governador, porque eles praticamente não têm nome. Para você ter uma ideia, esse final de semana ficou um boato correndo lá no Paraná de que iria renunciar o prefeito de Curitiba, que tem 1 ano de mandato
para eventualmente ser o candidato do grupo. Eu creio que isso nunca aconteceria, porque seria algo muito estranho, né? Mas veja como há uma ausência completa de candidatos competitivos do lado ali do grupo do governador, que a gente respeita bastante, mas temos que entender aí o cenário político. Nós conversamos com o senador Sérgio Moro, do Paraná, agora oficialmente filiado ao PL, que vai concorrer, né, ao governo do estado do Paraná. Senador, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, Débora, aqui da CNN. E sucesso para o nosso país, né? Esse é um ano muito importante, um ano decisivo. Obrigado também ao senador Sérgio Moro e ao Pedro Venceslau, que participou desta entrevista conosco.